Desde o último dia 22, a tarifa da conta de energia no Ceará teve uma redução média de 2,1%. Os novos valores foram confirmados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que aprovou a revisão tarifária proposta pela Enel Ceará. O valor do reajuste varia de acordo com o tipo de consumidor. Para os consumidores de alta tensão, como indústrias, a redução na tarifa de energia será de 2,84%. Já para os consumidores de baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, a redução será de 1,89%. O Entre Assuntos de hoje vai falar sobre energia e os impactos da nova tarifa no Ceará. Para falar mais sobre esse assunto que gera tantas dúvidas e controvérsias, energia, eu recebo aqui Adão Linhares, especialista em energia, dono de uma empresa de consultoria em energia, um profundo conhecedor desse tema, uma vida dedicada à energia, não é isso, Adão? Seja muito bem-vindo aqui ao Opinião CE, o programa Entre Assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder contribuir com a minha opinião e com os comentários a respeito desse setor que é tão intrigante, tão emocionante, tão empolgante, que é a energia e o seu uso. O uso da energia, os recursos energéticos e toda a cadeia que envolve o consumo dessa coisa que sem ela a gente não consegue viver. A gente vai começar falando do que mais gera curiosidade e críticas e todo tipo de pensamento e sensação, que é, quando se fala em energia, se pensa logo em preço. Né? Como se precifica a energia? Por que a energia, a conta de energia é tão temida? Como se chega a esse valor que você paga ali na sua conta? É interessante, a pergunta diz exatamente onde você quer chegar. Então a pergunta tem que ser feita, isso é muito interessante, a pergunta tem que ser feita visando a resposta. Então o que acontece? Como eu falei, é uma cadeia. É uma cadeia que parte desde a geração, ou seja, onde a energia é produzida, que seja uma hidrelétrica, seja um parque solar, seja um parque eólico, seja uma térmica, uma termoelétrica, a gás, a carvão, seja o que for, a energia é produzida em algum lugar. E para ela chegar no consumo, onde a gente consome, na nossa casa, na nossa residência, ela passa primeiro por uma transmissão de alta tensão, uma transmissão com capacidade de transferir esse elétron mais rápido e com menos perda. Depois ela é reduzida a tensão através de um transformador e passa para a distribuição. A distribuição, que é a empresa concessionária de distribuição que está mais próximo da gente, que leva, através dos transformadores e postes, a energia até o nosso medidor, e o nosso consumo, a nossa televisão, a nossa geladeira e tal, então chega aquele elétron, chega lá. Então esse percurso, esse caminho, ele passa por uma empresa geradora, quer dizer, ela é geradora, então ela gera energia, passa pela transmissora, ela transporta a energia, ela transmite essa energia em alta tensão, depois na distribuidora ela distribui capilarmente nas residências, na indústria, no comércio, no consumo. Então, esse caminho, aí você falou bem, preço e valor. São duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o valor é o custo. É quanto custa a energia ser gerada, quanto custa ela ser transmitida, quanto custa ela ser distribuída. O que é o custo disso? É os equipamentos que geram, que transmitem, que distribuem, transformadores, postes, cabos, usina de geração, quer dizer, isso é o custo. Tudo que está nesse caminho. Tudo que está nesse caminho, tudo que está nessa cadeia é o custo, que é o valor da energia. Então, esse valor, ele depois é acrescido de impostos, encargos, tributos e uma série de acréscimos atribuídos pelo governo, atribuído por uma determinada função, com um determinado propósito, que gera no final o preço. É evidentemente que cada empresa dessa, cada participante dessa cadeia tem a sua remuneração, ou seja, eu investi nos postes, eu investi na geração, eu investi na distribuição, eu tenho que essa empresa tem que ser remunerada. Então tem o custo e o valor
incluindo aí a remuneração. Depois tem os encargos, os impostos, aí chega o preço. Essa é a nossa conta. Aí essa conta, ela é alta, porque ela tem uma quantidade enorme de intermediários entre o custo e o preço final. Então, a gente tem, hoje, por exemplo, a gente tem no nosso Nordeste, no Ceará, no Brasil, por conta dos recursos naturais que nós temos, solar e eólica, nós temos provavelmente, quase com certeza, a nossa energia é a mais barata do mundo. Nós temos a energia mais barata do mundo, a energia solar, compete com termoelétrica, com nuclear, com hidrelétrica e tudo, e a energia mais barata do mundo. Pode anotar aí, pode dizer todo mundo, essa é a energia. Nós estamos no Equador, nós estamos numa região extremamente favorável para a produção de energia, tanto vento, que são os ventos alísios da rotação da Terra, quanto o cinturão solar que a gente tem no Equador, que passa exatamente por cima do nosso Ceará. Então, nós temos a energia mais barata do mundo. Mas, em contrapartida a isso, ou seja, ao contrário do que era esperado, a gente tem o preço e a conta mais cara do mundo. Então, a gente tem, muito provavelmente, a energia mais barata e a conta mais cara, por conta desses intermediários, por conta desses pendurucaios que a gente paga. Nós pagamos subsídio para carvão mineral, lá em Santa Catarina, no sul. Nós pagamos subsídio para petróleo, para gás, para diesel. Nós pagamos subsídio ainda para solar e para eólica, que está se tirando agora a partir, chama-se a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. E essa conta, ela enche o bolso para distribuir esses custos, esses subsídios, com uma série de interesses que são colocados por legislações, são colocados por políticas públicas, por exemplo, pagar e aumentar, inclusive agora, que é a proposta do Ministério, ampliar a utilização de exoneração completa de conta de energia, da energia que tiver 50 kWh até 80 kWh. Quem consumir até 80 kWh não vai pagar a energia. Então, não vai pagar a energia, mas alguém vai pagar. Alguém tem que pagar. Então, nessa CDE, que nós todos pagamos, vai ser retirado esse valor para que seja ampliado esse benefício de conta sem o pagamento até 80 kW. As contas de cidades e a população que fica isolada na Amazônia, que ainda não chega a energia de transmissão, essa conta também, que é produzida através de grupos geradores diesel, também são pagas por essa conta CDE. Então, quer dizer, todos esses encargos e os tributos, né, que são o ICMS, o PIS, COFINS, todos esses tributos, que agora a gente tem uma nova versão a partir da nossa reforma tributária, mas que não foi esquecida, não. Nós vamos continuar pagando um tributo pela energia que nós consumimos. Interessante saber que quando surgiu a primeira energia elétrica, na época do Dom João VI, foi Dom João VI que trouxe de Nova York para o Rio de Janeiro, a energia era para a elite. Só algumas pessoas podiam e tinham acesso à energia. Então, a energia, ela recebeu o tratamento de supérfluo. Não era uma coisa essencial. Então, por conta disso, o imposto para a energia já nasceu alto. O problema está lá no berço, então, né? Supérfluo, era considerado supérfluo. Só a elite podia ter acesso à energia. Então, o tributo de energia já nasceu alto. Então, ele permaneceu. Depois que a energia se tornou um bem essencial, ou seja, você não vive sem ele, é essencial, não houve a devida redução desses tributos, considerando como um bem essencial. Então, realmente é uma controvérsia muito grande a distância entre o valor e o preço. Essa explicação, ela esclarece muita coisa. Essa sua explicação é fantástica, porque ela meio que coloca cada ponto no seu lugar e a gente compreende de uma forma melhor como se chega de fato a esse preço.
final. Agora, dentro dessa cadeia tão extensa, né, de todas essas etapas, o caminho a ser percorrido pela energia até chegar na nossa casa, quando se fala em redução ou aumento, aí também, creio eu, que vários fatores aí vão interferir nesse preço final. Então, quando se fala em queda ou alta de energia, é uma série de fatores ali que vão contribuir, né? Então, é muito complicado realmente você se chegar a essa conta final. No que está se discutindo agora, que é a tarifa da distribuição, que é uma parte desse preço total, quer dizer, a Enel Ceará é a nossa concessionária de serviços públicos. Atente a essa frase. Concessionária de serviços públicos. Ela exerce um serviço de distribuição que é um serviço sob concessão da União, que é o dono do setor elétrico, que é a União, que é o Brasil, e esse serviço é concedido a uma empresa privada para exercer o serviço público. Então, certo. É serviço público, ponto básico, inicial. E esse serviço, ele é simplesmente levar o elétron de uma posição para a tua casa. Como? Ela investe num bem, que é o transformador, o cabo, o poste, a infraestrutura para levar esse elétron até lá e faz a manutenção desse transformador, desses cabos, desses postes até a tua casa, até o medidor. A partir dali, a energia é tua, a entrega e a energia é tua. Agora, ela leva a energia, ela não vende a energia. A energia vem e você paga a energia a quem produziu. A quem produziu. Ela não ganha dinheiro, ela não tem nenhum lucro adicional do que ela paga pela energia e do que ela cobra. Ela simplesmente recolhe aquele valor da energia e transfere para quem entregou para ela. Então, o serviço dela é levar a energia, é o frete do elétron. Entendeu? Então, ela é remunerada por isso. O que acontece? Por que diminui? Porque existe no princípio da distribuição, regulado pela Agência Reguladora Nacional, o princípio da eficiência. Então, se ela for eficiente e reduzir os custos, as perdas, tem uma série de elementos, de fatores que fazem com que a energia, esse frete seja mais caro, além do investimento. O transformador aumentou, o cabo aumentou, o poste aumentou, quer dizer, esses elementos de investimento e a manutenção, o serviço de manutenção. Agora eu primarizei os meus funcionários, então eu estou pagando mais caro, então vou aumentar. Então ela justifica num balanço bem claro, bem objetivo para a ANEEL e diz, olha, eu gastei isso, portanto eu quero um reajuste de tanto. Aí a ANEEL avalia e diz, olha, mas você foi eficiente, então você vai receber um bônus. Você não foi eficiente, você então vai receber uma penalidade. Eu vou tirar na tarifa, vou reduzir o seu ganho. Você tem uma faixa de regulação dessa tarifa. Então aí vem essa redução ou o aumento da tarifa a partir de uma inflação, do aumento de custo da manutenção, da remuneração daqueles ativos e tudo, então chega a um determinado valor. Então, essa componente da distribuição, somada à transmissão, somada à geração, é que dá o final, a conta final. Então, o que está se anunciando agora, a partir de ontem, se eu não me engano, começou a valer a nova tarifa da Enel para o Ceará, é a tarifa da distribuição de serviços públicos da concessão da Enel Ceará, serviços públicos. Esse é o valor, que é a tarifa que ela vai ser remunerada pelo que ela faz, que é levar o elétron até a sua casa. Então, esse é a distinção. Quando a gente fala também em energia doméstica, nesse consumo aí para o consumidor final, hoje se fala muito em qualidade, né? Há muita oscilação de energia, queda de energia. Onde é que está, dentro dessa cadeia tão bem explicada, onde é que está esse ponto-chave para controlar essa, digamos assim, não sei se eu posso falar qualidade,
mas como essa energia chega, se ela chega estável ou não, como é que é feita essa regulação? Quando eu falei eficiência, é exatamente esse item. Quer dizer, qual é a obrigação da concessionária? A concessionária ela tem que atender. Atender significa o público. Então, se você procura, você tem que ser atendido. A lei determina que todo mundo, toda a população, toda a sociedade tem o direito, acesso à energia. Então, você, quando você solicita uma conexão, você é atendido, você tem que ser atendido. E tem um prazo. Esse prazo tem que ser cumprido. Se não for cumprido, tem pontuação. Então, outra coisa, atenção, tanto a atenção quanto a corrente, que são as características da energia que você consome, que pode até danificar os seus equipamentos, ela tem que ser controlada e tem que ser atendido nesse nível de qualidade que é atendido. Outra coisa, a falta. É lógico, está passível a alguém bater num poste, derrubar o poste e faltar energia. Mas ela tem que ter uma resposta. A concessionária tem que ter uma resposta rápida para consertar e deixar a energia, restabelecer o fornecimento. Então, quer dizer, todos esses aspectos são contabilizados para esse reajuste, esse ajustamento dessa tarifa como bonificação ou como penalidade. Então, é interesse da concessionária fazer tudo certinho e ganhar que ela bônus. Consiga estar ela consiga receber no bônus e não no ônus. E não no ônus, exatamente. Agora, é uma malha capilar muito grande. Então, a gente compreende também que, para atender a quantidade de consumidores que tem, por exemplo, o estado do Ceará, no nível de qualidade adequado, com que a gente chama DEC-FEC. DEC é o quantitativo de falta e FEC é a frequência da falta. O tempo que passa, a decorrência que passa sem energia e a quantidade de vezes que falta energia. Na tua casa, por exemplo, tem lá um contadorzinho. Faltou energia durante 2 horas, então já contabilizou 2 horas. Faltou 10 vezes energia de 1 minuto. Então tem 10, o FEC é 10, que é a frequência, e o tempo é 2 horas, que é o DEC. Então esse número, somado todo e feito uma média no Ceará todo, ele conta. Aí, entra uma esperteza. Se eu faltar lá em Santa Quitéria, de Santa Quitéria porque eu sou de lá, e faltar lá, ninguém vai notar. Então, a média vai estar baixa, porque o resto vai estar tudo bem. Então, eu faltei. Há um equilíbrio aí. Há um equilíbrio. Então, a mudança, a alteração que está se pensando fazer no controle, no monitoramento da concessionária, é que essa média seja distribuída e não centralizada no estado todo, para não ter essas incorrências à vontade da distribuidora. Então, quer dizer, tem muitos detalhes com relação a isso. A gente vê muito, por exemplo, na área rural, no agronegócio, que o Ceará está bombando aí com agro, com frutas e tudo, falta energia num determinado momento que é extremamente interessante, extremamente importante. A energia naquele momento. A mineração também, há uma oscilação de tensão muito alta e prejudica os equipamentos. Há um tempo atrás era a indústria têxtil que reclamava de equilíbrio de qualidade de energia. Hoje a mineração e o agronegócio que reclamam. Então a gente tem um monitoramento muito intenso para que realmente a gente tenha um serviço adequado, um serviço de altíssimo nível e atenda, novamente o termo atendimento, atenda a nossa sociedade, a nossa necessidade. Então, o atendimento é muito importante. Então, também tem uma pesquisa de atendimento, uma avaliação de atendimento. Eu estou sendo bem atendido pela concessionária. Se esses níveis de atendimento não forem tão bons, também ela é penalizada. Entendeu? Então, a regulação é uma coisa que ela tem que ser muito importante. E aí vem a minha opinião. A regulação deveria ser local e não centralizada em Brasília.
entendeu? Quer dizer, nós vivemos aqui... Mais próximo daquela realidade. A energia está na nossa porta, não está lá em Brasília. E a pessoa que faz a regulação e que acompanha o monitoramento de uma distribuidora no Nordeste não está muito interessada em saber os detalhes dessa aproximação de atendimento pessoal. Quer dizer, com a utilização de TI, de inteligência, de acesso à internet e tudo, a gente acha que tem uma facilidade, mas, de fato, a energia ela é na porta, ela é o atendimento do olho no olho. A loja de atendimento tem que ser uma coisa mais próxima, mais pessoal, principalmente no interior, numa região que a gente tem como o Nordeste brasileiro. Agora, como especialista na área, qual a sua avaliação hoje sobre a entrega e o funcionamento de todo esse ciclo no Ceará? Olha, o setor elétrico brasileiro ele evoluiu muito mesmo, muito bem. A tecnologia avançou extraordinariamente. Nós utilizamos hoje monitoramento, automatismo de subestação, os nossos recursos solar, eólico, são bem adequados. O sistema elétrico brasileiro é extremamente robusto, o sistema completo, é interligado. O Brasil é um tamanho gigantesco, é um continente. Se a gente pega o sistema brasileiro todo, pega ele e coloca na Europa, ele passa das pontas, tipo Lisboa a Moscou. Ele é bem maior do que o tamanho europeu todo. Então, nós temos uma robustez de sistema muito interessante. Mas também tem umas tendências de não mudança, ou seja, existe uma inércia de mudança tecnológica. Por exemplo, nós estamos desligando parque solar, parque eólico. O Operador Nacional do Sistema, que é o ONS, manda desligar um parque solar em pleno meio-dia, quando a gente tem o auge de produção de energia, porque o sistema não está adequado para receber essa energia, porque a linha de transmissão não consegue transmitir essa energia para onde precisa, por exemplo, para o Sudeste. É uma falta tecnológica. Agora, é desinteresse? Porque tecnologia a gente sabe que existe. É falta de recurso? Não, mas falta de recurso não, porque a gente contrata diesel para substituir nessa hora, contrata gás natural, contrata térmica a carvão. Que o custo é absurdo. Que o custo é absurdo em determinados momentos. Então, é interesse? É interesse. Eu conheço o tema, eu conheço o assunto. Então, além da inércia normal do planejamento, ou seja, eu sei que vai acontecer, isso é previsível. Eu sei que vai ter falta de água por conta de falta de chuva. Isso a gente olha na história, a gente vê a estatística, a gente sabe disso. A gente sabe que vai ter sol, a gente sabe que vai ter vento. E eu não me preparo para isso, é interesse, é claro, ou falta de interesse. Ou alguma coisa está acontecendo para beneficiar de alguma forma a necessidade urgente. Então, se eu chego no momento que eu preciso de uma coisa urgente, aí eu não tenho jeito, eu tenho que pagar pelo preço que é. A energia não é cara a falta. Processo. Entendeu? Então, essa é a minha percepção respondendo diretamente à pergunta sua, nós estamos bem em termos de evolução no Ceará? Não estamos. Poderíamos ser muito melhor. Poderíamos aproveitar muito mais os nossos recursos naturais, poderíamos ter uma política para incentivar que todos nós tivéssemos a nossa produção de energia. Inclusive e principalmente o pobre, baixa renda. Agora, ainda dentro aproveitando todo esse contexto dessa resposta, como projetar o futuro, né? Porque chega um momento em que talvez esse interesse ele seja um caminho sem volta, porque a gente sabe que a gente lida também com recursos naturais, com várias interferências dentro de todo esse processo da geração de energia. Como enxergar o futuro e vai ter uma saída ou esse interesse ele vai ter que vir de qualquer jeito? Não, o que faz, se a gente olha aqui, eu estou aqui no Ceará
desde 98. Eu sou cearense, fui estudar, saí fora, fui fora do Brasil, inclusive, voltei e participei contribuindo muito com a evolução da utilização de energia renovável no estado do Ceará e no Nordeste no Brasil. Hoje nós estamos num nível excelente em termos de, como eu falei, a gente evoluiu muito, mas existe muito o planejamento se justifica assim, eu não posso planejar além do que o mercado me pede, porque eu posso gastar mais e ser cobrado porque gastei mais do que devia. Mas eu também não posso planejar aquém do mercado, porque o mercado vai cobrar e vai sair mais caro. E vai sair mais caro, principalmente porque vai sair mais caro. Aí vai sair muito mais caro. Quer dizer, eu contratar uma energia emergencial, como a gente já... A energia emergencial já é considerada convencional, normal, já é uma coisa normal. Emergência, um seguro. Se eu faço um seguro é porque eu só vou usar quando eu, em último caso. Não, mas não. No Brasil virou cotidiano. Então, a emergência, isso é um preço, isso tem um preço muito alto. Então, essa pergunta aí é muito interessante por isso. Porque se nós olharmos a história do planejamento brasileiro, e aí, é lógico, o planejamento ele é centralizado, porque a responsabilidade constitucional da energia é da União. O mercado sempre atropela o planejamento. O planejamento sempre vai atrás. Ora, então não é planejamento. Ele teria que vir antes. Teria que vir antes. Ele teria que ter uma alteração. E mais ainda, porque tudo é a favor, tecnologia evolui, o preço cai. Hoje o painel solar está muito barato, está tudo caindo de preço, a bateria está caindo de preço. Por exemplo, a solução de bateria já era para estar acontecendo. A gente já deveria ter bateria nas nossas subestações para evitar o desligamento forçado de parques solares e eólicos. Quer dizer, eu tenho um recurso natural, dádiva da natureza, por conta da nossa configuração próxima ao Equador, por conta do Sol, nessa região, e eu não vou usar, eu vou importar gás. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por que eu não trabalho com o recurso que eu tenho? Ah, não, mas ele varia muito. Ora, eu tenho tecnologia para isso, eu tenho inteligência. E a própria energia renovável, né, os recursos que nós temos, eles exigem também uma infraestrutura específica, né? Para você ter aí a energia limpa, o processo todo tem que ser limpo. Exato. Olha, o sistema nosso ele era baseado em hidrelétrica. E depois em hidrelétrica e termoelétrica, que são energias firmes e constantes. Aí eu tenho um recurso muito gigantesco de sol e de vento, que ele é intermitente, que ele é variável. Aí a cabeça do planejador é dizer assim, olha, você tem que se adequar ao meu sistema estável. E não eu que tenho que adequar ao sistema variável. Olha, se o negócio é meu, o sistema é meu, e o recurso está aí abundante, coisa, eu que tenho que ajustar o meu sistema a esses novos recursos que são mais baratos, e são mais acessíveis e mais eficientes, porque são nossos recursos. Entendeu? Quer dizer, na minha opinião, nós teria que haver uma inversão aí nesse processo. Uma inversão de princípios, de conceitos Isso vai assim, acontecer? Tem que acontecer. Aí o que acontece é o mercado atropela e acaba acontecendo por força do mercado. Enquanto isso, a gente perde investimento. Enquanto tudo, isso, né? os investidores que tentam entrar nesse processo se cansam. Não, eu não vou fazer aqui, porque aqui eu nunca vou ter a resposta. Nunca vou ter isso, por exemplo, está acontecendo com bateria e está acontecendo com hidrogênio. Exatamente. O hidrogênio verde, então, é essa questão que precisa dessa infraestrutura, claro. Senão não tem como sair, claro, não tem como sair. Exatamente. E o investidor existe. Nunca existiu isso, nós não temos condição de oferecer. A desculpa é uma desculpa de uma mesa, de um planejador que está lá, sentado lá, que não conhece o que é a realidade.
A gente falou muito sobre toda essa cadeia, sobre o papel aí da política, do governo, do próprio regulador do sistema. Eu queria que você falasse um pouco do papel do consumidor, onde o consumidor se encaixa nesse, o consumidor final, ali, nós todos. De que forma nós podemos atuar dentro desse processo, como consumidores, como fiscalizadores também, como o consumidor ele pode ser mais eficiente nessa relação com a energia? Isso é muito interessante. As perguntas são muito interessantes porque exatamente elas tiram, elas desmistificam a situação da energia. Energia é dinheiro. Nós não temos uma educação financeira. Nós nunca fomos bem educados financeiramente para cuidar do dinheiro. E com a energia, muito pior. Que chega aquela conta de energia e aquilo é uma verdade. Ninguém questiona. Manda pagar. É muito errado isso. Qual é a minha ideia com relação à energia? Que a energia fosse como se fosse uma conta de dinheiro. E você tem que reduzir essa conta. Quer dizer, você tem que pagar menos. Ou seja, você tem que ganhar mais. Por quê? Porque você transforma a energia num bem, num ativo. Então, por exemplo, se nós temos sol, por menor que seja o seu consumo, mas se você puder colocar um painel fotovoltaico na sua porta, na sua janela, no seu teto e reduzir a tua conta, você produzir o teu café no teu quintal e tomar o teu café. Começa que você não paga imposto. O café é teu, foi você que produziu. Eu estou mudando a energia para o café. A energia é a mesma coisa. Se a gente tivesse uma política de induzir ou promover que o consumidor tivesse domínio de si e pudesse ser um empreendedor de energia, não interessa qual é o tamanho dele, qual é o custo dele, tudo, principalmente se ele tem baixa renda. Nós sugerimos um programa que chama-se Renda do Sol, que o cara tivesse uma renda da energia solar e com isso ele ganhasse dinheiro e promovesse, fosse um empreendedor, ou seja, que ele tivesse além de ter a própria energia, que ele pudesse, com a abertura do mercado, que agora vai ser aberta até o ano de 2027, 2028, todo mundo vai poder comprar e vender energia à vontade, todo mundo mesmo. Então ele seria um produtor de energia e um empreendedor. Ele começaria a produzir energia para ele, o que sobrasse ele poderia vender, e cada vez mais, se ele vendesse, ele pegava aquele dinheiro, investia de novo e aumentava aquela produção de energia. Então, o cara do interior, por exemplo, que tem cultura de subsistência de milho, feijão, que ele produz, ele não chega a ele o comprador. Então, ele sofre por dois motivos. Ele não tem crédito e nem tem o comprador daquele produto dele. Se ele produz banana ou qualquer coisa, ele não tem dinheiro, crédito para dar a garantia no banco, para poder produzir, e também não tem o cara que compra. A mesma coisa energia. Se ele tiver um pouquinho de crédito e poder colocar a própria energia para consumo próprio e evitar comprar energia, e além de evitar produzir e vender, eu deixo de pagar minha conta e passo a ganhar dinheiro com aquilo. E isso é uma renda que a gente denominou de renda do sol. Ou seja, o sol é gratuito, a energia está lá, toda hora a energia não falha. Entendeu? Então, essa característica seria uma característica interessante que poderia ser induzida através de uma política pública. Fantástico. Gostaria muito de agradecer, foi um bate-papo muito esclarecedor, tenho certeza que quem tiver a oportunidade de assistir vai ter uma outra visão, principalmente sobre essa cadeia produtiva intensa. Muito obrigada pela presença, fico aqui às portas abertas, estamos sempre às ordens para recebê-lo. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que precisar para contribuir e trazer informações a respeito dessa matéria que é tão interessante, tão empolgante. Obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.